Boa noite a todos e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de convidar a vereadora Janete para fazer essa leitura da Bíblia. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembra-se a sempre a sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça fiéis. Todos os seus preceitos estáveis são eles para todos sempre, instruídos com fidelidade e retidão. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Peço para que a secretária faça a leitura dos trabalhos constantes em pauta do expediente. Boa noite a todos. Ata número 2 de 2018, da sessão ordinária, realizada em 7 de fevereiro de 2018. Indicação número 12. O vereador que esta subscreve, com amparo na forma regimental vigente, requer à mesa diretora ouvido o soberano plenário. Seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: patrulhamento nas ruas Antônio Galvão e José Salvar, Vila São Jorge, justificativa a melhorar as condições de acesso nas citadas ruas, garantindo maior mobilidade aos moradores da região. Indicação Rony Renault. Indicação número 3. O vereador que esta subscreve, com amparo na forma regimental vigente, requer à mesa diretora ouvido o soberano plenário. Seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: manutenção e reparos na rua projetada que liga a rua Arlindo Barzan à rua 8, em Rio Piolita. Justificativa a melhorar as condições da via para pedestres e motoristas. Indicação Pedro Valcir Souza. Indicação número 14. O vereador que esta subscreve, com amparo na forma regimental vigente, requer à mesa diretora ouvido o soberano plenário. Seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: manutenção e reparos na rua Isaías Comim, comunidade da Alta Romaina, assim como elevação da rua na saída para a Estrada Geral. Justificativa: melhorar as condições da via que não possui pavimentação, causando transtornos aos moradores. Além disso, com a pavimentação da Estrada Geral, o acesso à rua Isaías Comim ficou prejudicado, estando invisível com a pista asfaltada. Indicação Valentim Antônio Maravilha. Indicação número 15. O vereador que esta subscreve, com amparo na forma regimental vigente, requer à mesa diretora ouvido o soberano plenário. Seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação: retirada do telhado do antigo escritório da SSN em Rio Piolita. Justificativa: por questões de segurança, tendo em vista que o telhado encontra-se em situação precária de conservação, podendo causar vítimas caso haja uma queda de material do telhado. Indicação Pedro Valcir Souza. Requerimento número 3. Os vereadores que esta subscrevem requerem à mesa diretora ouvido o soberano plenário, na forma do artigo 130, inciso 1º do regimento interno. Seja incluído na ordem do dia, na data de hoje, discutido e votado em turno único, com a dispensa dos pareceres das comissões, o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 37. Dispõe sobre o processo de eleição de diretores da educação básica da rede municipal de ensino. Requerimento assinado por todos os vereadores. Requerimento número 7. Os vereadores que esta subscrevem requerem à mesa diretora ouvido o soberano plenário, na forma do artigo 130, inciso 13 do regimento interno, que seja encaminhado o expediente ao DEINFRA para que seja colocado uma lomofaixa na rodovia 446, esquina com a rua D, Coab, apenas referência. Justificativa: garantir mais segurança aos pedestres e maior mobilidade aos motoristas que trafegam na SC 446 em nosso município. Requerimento Rony Renault. Requerimento número 8. Os vereadores que esta subscrevem requerem à mesa diretora ouvido o soberano plenário, na forma do artigo 130, inciso 13 do regimento interno, que seja encaminhado o expediente à Superintendência Regional do INFRA
solicitando a poda das árvores abrindo a SC 445 nas proximidades da rua José Salvador. Justificativa: as árvores estão inclinadas sobre a pista, podendo causar acidentes pelo risco iminente de queda da vegetação sobre a pista, além de dificultar a visualização da pista. Requerimento Rony Remoto. Requerimento número 9. Os vereadores que esta subscrevem requerem a mesa diretora ouvido o soberano plenário, na forma do artigo 130, inciso 8 do regimento interno. Seja aberto espaço de aproximadamente 30 minutos para o representante da Comissão de Revitalização do Patrimônio Cultural de Siderópolis realize. Faça uso da tribuna na sessão ordinária que será realizada em 26 de fevereiro de 2018, conforme ofício devidamente protocolado e anexado ao presente requerimento. Requerimento assinado por todos os vereadores. Requerimento número 10. Os vereadores que esta subscrevem requerem a mesa diretora ouvido o soberano plenário, na forma do artigo 130, inciso 13 do regimento interno. Seja encaminhado o expediente à Superintendência Regional do INFRA, solicitando revitalização do trevo da SC 445 com a rua Treviso. Justificativa: o trevo de entrada na cidade precisa de melhorias, tais como reparo de meio-fio, gramado e iluminação. Requerimento Claudinei Manuel de Souza. Pedido de informação número 6. Vereadores que esta subscrevem, com amparo na forma regimental vigente, requerem a mesa diretora, ouvido o soberano plenário. Seja encaminhada à Prefeitura Municipal o pedido de informação que segue adiante. Relação de pacientes na lista de espera para todos os tipos de cirurgia. Justificativa: em observância ao princípio de publicidade, para conhecimento e poder dar explicações na condição de vereador da sociedade. Pedido Pedro Valcir de Souza. Pedido de informação número 7. Os vereadores que esta subscrevem, com amparo na forma regimental vigente, requerem a mesa diretora ouvido o soberano plenário. Seja encaminhada à Prefeitura Municipal o pedido de informação que segue adiante. Solicita a relação de estagiários, suas funções e alocação mensalmente no exercício de 2017. Justificativa: esclarecer a realidade devido à situação de crise financeira em que encontra-se os municípios. Então, logo Siderópolis, e em observância ao princípio da publicidade, para conhecimento e poder dar explicações na condição de vereador da sociedade. Pedido William Bonassi. Projeto de emenda à Lei Orgânica 1º de 2018. Altera o título do capítulo 11 e acrescenta a seção 5 da Lei Orgânica Municipal. Emenda modificativa número 1 de 2018. Emenda modificativa ao projeto de lei do Executivo número 37 de 2017 dispõe sobre o processo de eleição de diretores da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino. Os vereadores que esta subscrevem requerem a mesa diretora, após ouvir o soberano plenário, que seja encaminhado ao artigo 28 do projeto de lei do Executivo número 37 de 2017 nos termos que seguem. Artigo 1. O artigo 28 do projeto de lei executivo número 37 dispõe sobre o processo de eleição de diretores da educação básica na rede municipal de ensino. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 28. A primeira eleição para diretor de unidade escolar ocorrerá em 20 de novembro de 2018, com posse dos eleitos em 7 de 1 de 2019. Artigo número 2. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Emenda assinada por todos os vereadores. Projeto de Lei do Executivo número 37. Dispõe sobre o processo de eleição de diretores da educação básica da rede municipal de ensino. São esses os trabalhos para essa noite. Terminada a leitura do expediente, passamos para o grande expediente. Ata número 02 de 2018, da sessão ordinária realizada em 7 de fevereiro de 2018. Coloque em discussão, coloque em votação, os vereadores que concordam permanecer sentados, caso contrário, se levantem. Aprovada por unanimidade. Indicação 12 de 2018, patrulhamento nas ruas Antônio Dalfarro e José Salvador, na Vila São Jorge. A indicação é do vereador Lilo Remor. Coloque em discussão, coloque em votação, os vereadores que concordam permanecer sentados, caso contrário, se levantem. Aprovado por unanimidade. Indicação 13 de 2018, manutenção e reparos na rua projetada que liga a rua Arlindo Barzan à rua 8, em Rio Fiorita. A indicação é do vereador Valcir. Coloque em discussão. Coloque em votação. Os vereadores que concordam permanecer sentados, caso contrário, se levantem.
Aprovado por unanimidade. Indicação 14 de 2018, manutenção e reparos na rua Isaías Comim, comunidade de Alto Rio Mãe, assim como elevação da rua na saída para a Estrada Geral. A indicação é do vereador Pique Maravilha. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, caso contrário, se levantam. Aprovado por unanimidade. Indicação 15 de 2018, retirada do telhado do antigo escritório da CSN, em Rio Fiorita. A indicação é do vereador Valcir. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, caso contrário, se levantam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 03 de 2018, que seja incluído na ordem do dia da data de hoje, discutido e votado em turno único, com a dispensa dos pareceres das comissões, o projeto de lei número 37 de 2017, que dispõe sobre o processo de eleição de diretores da educação básica da rede municipal de ensino. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, caso contrário, se levantam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 07 de 2018. Requerendo que seja encaminhado expediente ao DEINFRA para que seja colocada uma longa faixa na rodovia 446, esquina com a rua Taquara. A indicação é do vereador Lilo Remor. O requerimento é do vereador Lilo Remor. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, caso contrário, se levantam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 08 de 2018. Requerendo que seja encaminhado expediente à Superintendência Regional do DEINFRA, solicitando a poda das árvores à beira da SC 445, nas proximidades da rua José Salvário. O requerimento é do vereador Lilo Remor. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, caso contrário, se levantam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 09 de 2018. Requerendo que seja aberto espaço de aproximadamente 30 minutos para o representante da Comissão de Revitalização do Patrimônio Cultural de Siderópolis. Realiza, faça uso da tribuna na sessão ordinária que será realizada em 26 de fevereiro de 2018. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, caso contrário, se levantam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 10 de 2018, que seja encaminhado expediente à Superintendência Regional do DEINFRA, solicitando revitalização no trevo da SC 445 com a rua Treviso. O requerimento é do vereador Peninho. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, caso contrário, se levantam. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 06 de 2018. Solicita a relação de pacientes na lista de espera para todos os tipos de cirurgia. O pedido de informação é do vereador Valcir. Coloca em discussão. Senhor presidente, Vereador Valcir. boa noite, vereadores, vereadores, público presente. Essa fila, eu conversando com a secretária Cláudia, ela não é tão grande. Então, estava vendo uma matéria outro dia aí sobre Nova Veneza. Eles praticamente tiraram a fila deles através de uma emenda parlamentar. Por que não fazer o mesmo aqui, né? Acabar com essa fila que já dura muito tempo, só eu ouvi as pessoas reclamando. Sei que essa fila, segundo o vereador Livre, ela é gerida lá por Criciúma, né? Mas que pegar os nomes nossos, residentes do nosso município, e que fizer essa fila de uma vez por todas. Obrigado. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, caso contrário, se levantam. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 07 de 2018. Solicita a relação de estagiários, suas funções e lotação mensalmente no exercício de 2017. O pedido de informação é do vereador William Bonassa. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, caso contrário, se levantam. Aprovado por unanimidade. Terminado o expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01 de 2018. Altera o título do capítulo 11º e acrescenta a seção 5ª da Lei Orgânica Municipal. Coloca em discussão.
Coloco em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados. Caso contrário, se levantem. Aprovado por unanimidade. Emenda modificativa 01 de 2018 ao projeto de lei do Executivo número 37 de 2017. Dispõe sobre o processo de eleição de diretores da educação básica da rede municipal de ensino. Coloco em discussão. Senhor presidente, Vereador, você. boa noite a todos novamente. Dizer ao público presente, né, que inclusive o presidente do sindicato, pela Vila, que se encontra presente, foi amplamente discutido, né, tanto que duas reuniões nós adiamos a votação, sendo a primeira no início do ano passado. E agora chegamos a um consenso com essa emenda, né, e decidimos votar a emenda diretamente do projeto. Coloco em discussão. Vereador Lilo. Só para completar o raciocínio do vereador Valci, primeiramente cumprimentar o presidente, vereadores, vereadora Jolete e o público que está presente. Essa administração vem a longo prazo, a longo tempo, desde o ano passado, e parabenizar o sindicato CISERP pela clareza das coisas, e que foi através do sindicato que se protelou para que se chegasse a esse consenso. Então, parabenizar a administração municipal, o sindicato, enfim, a todos envolvidos. Realmente, esse ano tem eleição de 22 e toma posse em janeiro já os próximos diretores de escola. Parabenizar a todos. Coloco em discussão. Na verdade, acho que nós não tivemos até muita coisa que mudar ali, né? Foi mais do sindicato com a Secretaria de Educação, que nós estávamos chegando num consenso no dia da eleição, mas foi acertado, ficou para 20 de novembro, né, com a posse no dia 7 de janeiro. Então, eu acho que está no papel, vai ser cumprido, né, vai deixar todo mundo satisfeito. E esperamos, então, agora, esperamos também, gente, que eu sempre tive medo de eleição e vou dizer que não vire politicagem, não vire política, né? Eu acho que as escolas não precisam disso. Que vá pessoas capacitadas para fazer o trabalho, não para virar política. Coloque em discussão. Vereador Pipe. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Queria deixar bem claro, no artigo 28 estava lá, bem claro, né, que a eleição para o primeiro diretor da escola municipal era feita no ano de 2012. Acho que é injusto, né, quando chegamos nessa casa, e nós temos aprovado um projeto sem data de eleição nem de posse. Tá? No primeiro tanque, eu até coloquei uma opinião de fazer essa eleição até 30 de maio, com a eleição no dia 1º de julho. Mas, conversando, a gente se entendeu, né, com os profissionais da educação, com o nosso presidente do sindicato, e a gente chegou num acordo e fica melhor, né, o diretor assumir no começo do ano. Então, né, totalmente de acordo com a eleição, eu acho que tudo tem que ter data para a eleição e data para a posse. Eu concordo com isso, que a data vai ser a eleição dia 20 de novembro, com a posse no dia 7 de janeiro de 2019. É isso que eu queria explicar. Coloque em discussão. Coloque em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, caso contrário, se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, passamos para o horário político. No rodízio das bancadas, o PSD é o primeiro partido a falar. Vereador Lilo, você tem 5 minutos. Novamente, senhor presidente, vereadores, vereador Janete, público que está presente, especial ao pessoal da Santaninha, ao Zebona, que faz parte da comissão, o pessoal da Alta-Urmânia, o vice-prefeito Sérgio, enfim, a todos que estão presentes, Paulo Sérgio, e dizer que, de algumas indicações que eu fiz hoje, principalmente, eu vou citar todas elas, mas eu quero começar pela longa faixa, que foi no dia 13 de fevereiro de 2017, foi solicitado aqui por esse vereador, e todos, por unanimidade, votaram a favor, que retirasse aquele redutor que fica lá na rodovia e vai para o Treviso, em frente ao bar da Nete Alice. Passaram os 30 dias, foi retirado, mas até hoje não foi colocado. Então, o dia que eu aprendi da Associação de Moradores procurou a gente na sessão passada, e a gente entrou com o requerimento solicitando novamente que seja colocado.
uma lomofaixa daquela sai em torno de R$ 7.000. Não é possível que o governo do Estado não tenha esse dinheiro. Né? A gente sempre chamou o vice-governador Eduardo Moreira, que era governador do Sul, e agora realmente ele é governador do Sul. E a gente espera também, aqui nessa casa, foram feitos vários requerimentos ao DEIN, ao governo do Estado. E, infelizmente, a gente pouco tem sido atendido. Não só esse vereador, mas todos os vereadores que aqui entraram. Então, olha com carinho, porque tem pessoas que estão lá sentadas naquela cadeira há muito tempo. E pouco tem feito, não só para a nossa cidade, e sim para vários municípios. Tem levantado pouco a bunda da cadeira para verificar os problemas ou atender as soluções que aqui são indicadas por essa casa. Também queria pedir para esse DEINFRA que pelo menos cortasse aquelas árvores. Quem vai ali para a clínica, que a clínica de gosto tem a Nova Verão, ou na IMEPEL, quem sai de lá para cá tem aquelas árvores que atrapalham quem sai e tapa a visão para quem vai descer ou vai subir. Enfim, é uma coisa pequena, pouca, mas que daqui a pouco pode evitar um acidente. Então, para que realmente eles levantem o pé e façam alguma coisa. Também pedir para que arrume aquela rua toda da Paz, isso agora eu vou falar para o nosso secretário de obras, para o nosso prefeito, precisa de manutenção. Passou o verão daquela chuva toda, é a rua que fica atrás da reluz ali, tem certo aqui, e realmente ali a estrada, os moradores pediram para que fosse passada a patrola, colocar um material que desse umas melhores condições para aquele pessoal que transita por aquela rua. Outra coisa que eu queria falar é sobre o que saiu hoje, né, o vereador Vassi, até queria tocar nesse assunto, sobre a questão que foi feito a Polícia Federal teve aqui em 2016, eu era vice-prefeito ainda. Nós fomos chamados porque, na Polícia Federal, inclusive eu também fui chamado, porque tinha denúncia que realmente tinha irregularidade aqui na obra do nosso esgotamento sanitário. E não, a mesma empresa que fez esgotamento sanitário aqui em Siderópolis fez 5 ou 6 municípios. E, na verdade, quem fazia a vistoria era os técnicos, o engenheiro da prefeitura e o engenheiro da empreiteira. E nos relatórios, no qual eu também fui chamado, existia tipo, o valo tinha que ter 1 metro de profundidade, e aparecia com 80 centímetros. Tinha que ter 40 centímetros, só aparecia 30. Na verdade, a empreiteira fez isso em todos os municípios. Vereador. E hoje, se você esteve lá na Polícia Federal, ele colocou no Facebook que o processo está indo para frente e o prefeito podia ser condenado. Então, só para esclarecer, realmente, os fatos acabam sendo distorcidos. E o entendimento de quem vê aquilo acha que tem que ter desvio do Poder Executivo Municipal. Então, na verdade, quem fez o desvio foi o empreiteiro. Se passou pelos técnicos do engenheiro, o prefeito assinou manilhas. Ele assinou por aquilo que o engenheiro fez. Por aquilo que o engenheiro assinou também. Então, que as coisas se tornem claras e que realmente se prove que realmente a inocência do nosso executivo. Eu tenho certeza que eu fiz parte da administração, também fui chamado e lá consta que realmente os autos e a parte técnica apoiou. E quem levou o dinheiro foi o prefeito. Boa noite a todos, uma boa semana a todos e que tenham uma ótima semana. 5 minutos, vereador. Mais uma vez, obrigado pela presença. Bom, eu vou iniciar aqui parabenizando o movimento dos Souza, pela bela feijoada que fez aí no último sábado, dia 10. Então, parabéns. Parabéns também ao governo municipal que também ajudou na feijoada. Bom, eu vou falar agora aqui o Lilo comentou, né, Lilo, da rua Antônio da Alfaro e José Salvador na Vila São Jorge. Mas, infelizmente, não são só essas ruas da Vila São Jorge que necessitam de um patrulhamento e de uma atenção. Acho que 90% das ruas da Vila São Jorge precisam de que passe patrola, que bote material. Não só na Vila São Jorge, né, nós temos amigos aqui na linha de Tabuiz, que a gente foi fazer uma visita na casa deles, aí também estão, digamos, quase intransitável, né? Então, nós pedimos do governo municipal, da Secretaria de Obras, para que tenha uma atenção maior. Pensar, período de chuva, mas já 2 semanas sem chuva,
esse material que tem, não tem, esse sítio vai ser tirado, não vai, acho que a gente precisa de um cronograma e de uma atenção maior da Câmara Municipal. Porque a gente está vindo aqui toda semana pedindo a mesma coisa, as mesmas ruas. Eu estou vendo aqui que a maioria dos vereadores estão botando indicações do governo passado, do ano passado. A gente está voltando, está batendo. Então, alguma coisa está errada no projeto, no processo. Ah, tudo bem, nós botamos a rua ano passado, esse rua que foi botado no ano passado não foi feito ainda. Então, vamos lá, vamos se mexer um pouco, porque a gente vê os outros municípios comprando areão, as patrolas trabalhando, e o nosso aqui está meio parado. Outra coisa que eu vou falar também, e eu sempre uso nessa tecla, é a iluminação pública. Ah, vai lá de novo. Teve aumento do COSMIP, aí o cidadão tem a lâmpada queimada na frente da casa dele, na rua da casa dele está queimado, e ele paga e ganha um aumento de R$4, acho que foi isso que veio da COSMIP, né? Na iluminação pública. Então, você não tem o serviço. O serviço, a lâmpada da queimada é há 3, 4 meses, se não for, até mais, na Vila São Jorge. E você liga, uma hora a licitação não tem licitação, depois quebrou o caminhãozinho, depois o funcionário pegou férias, e assim vai indo. E sobra para nós, que somos as primeiras pessoas aí que eles vêm nos procurar. Então, eu disse, e já disse para o prefeito, que é triste você chegar em alguém e alguém diz assim, a minha lâmpada está queimada, na eleição que vem aqui de volta, agora a lâmpada da minha casa está queimada por 3, 4 meses. Nós da Vila São Jorge sofremos, eu sei que vocês também sofrem com isso. E é por isso que vai dar explicação. Não tem mais explicação para dar. A pessoa está pagando a cozinha, está pagando a taxa. Aí ela pagou 2, 3 meses, a lâmpada da casa dela queimada. O que vai dizer para ela? Vai dizer que a prefeitura não tem lâmpada? Vai dizer que não fez licitação, que o caminhãozinho está quebrado, que o funcionário está de férias? É complicado. A gente tem que agilizar um pouquinho mais. Né? O governo passou o carnaval, o Brasil disse que tudo começa depois do carnaval. Então vamos lá, então começou o governo agora. E ontem também teve um caso aqui no nosso 24 horas, né, que foi muito comentado aí. Eu acho que ali se trata dos 2 prefeitos, né? Até hoje eu liguei para a secretária, conversei com ela. Ela disse que estão esperando a resposta do prefeito sobre isso. Disse que não foi atendido, não foi negado, atendimento de urgência não é negado para ninguém. Ela só colocou que a atenção básica é que se faz no seu município. Mas sendo no domingo, também a pessoa chega e ela está com uma dor de barriga. Não é uma crítica, mas eu acho que a médica não sabe o que é essa dor de barriga. Dor de barriga pode ser uma dor de barriga normal, mas pode ser que tenha algo mais ali também. Então, a gente sabe que no primeiro momento foi negado, mas depois ela foi atendida. E isso, pelo que eu sei, o prefeito de Treviso foi conversado com ele, deram um valor aqui, eles até que parece que iam se acertar, mas até agora não tiveram resposta. Então, a gente pede para os 2 prefeitos darem um consenso para a gente não ir para o Face e ver aquilo tudo que é votado, que você tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, quando tu pode resolver isso da forma mais simples, então não precisa ficar te desgastando tanto. Aí a gente via que, de um lado, um determinado pessoal entrevista criticando o prefeito de lá. Daqui um outro partido criticando. Criticar, a gente tem que acabar com isso, a gente tem que pensar mais no município e não em partidos. A gente tem todos uma boa noite, Deus e uma ótima semana. Agora, o horário do tempo do vereador termina, você tem 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Janete, público presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Vem enriquecer um pouco mais os trabalhos desta casa. Recordo, primeiramente, uma indicação que eu fiz a respeito à revitalização do trevo que dá acesso a Siderópolis. Terrível. É horrível. Está quebrado lá faz muito tempo e ninguém faz nada. Mas, infelizmente, a gente vem aqui, faz requerimentos, solicitações, indicações, requerimentos, com um tal de delícia. Para mim não tem significado nenhum neste município.
Esse tal de infra, se vocês forem lá, vocês não retornam mais pelo atendimento de descaso. Eu não sei para que criaram esse TI, deve ser para atender Criciúma só, porque nas outras regiões não se atende. Tudo quanto é solicitação que a gente faz com infra, não é atendido. Eu fiz botaram uma placa, colocou uma placa na descida, foi a única, o resto, os colegas de trabalho, cansados de bater, cansados de solicitar, haja visto a revolução. Então, de infra, sinceramente, nem sei para que existe. Nem sei para que gastar dinheiro com um pessoal desse. Porque eles não têm uma visão coletiva. Deve ter uma visão política interna, não uma visão política coletiva. Porque até hoje, já faz um ano e pouco que estamos aqui, pergunto aos vereadores quantas vezes foram atendidas as suas solicitações. Isso é triste. Nós, vereadores, vamos até em busca da solução, mas esbarra. Infelizmente, é esse o sistema. Entrei com uma emenda também, aprovada pelos colegas de trabalho, criando uma sessão, um capítulo exclusivamente na lei orgânica do município para a juventude. A lei orgânica contempla o idoso, a família, o adolescente, mas não contempla a juventude. Está obrigado a contemplar a juventude. Mas é uma piada. Aí quando se cria alguma coisa no município para a juventude, vão lá para fechar. Vai reclamar. Som do violão, da música. Pessoas de fora vêm aplicar no município para trazer alguma coisa para essa nossa juventude que está carente, que é preciso ir a Criciúma, ir ao samba, para se divertirem, ouvir alguma coisa diferente. Quando se recolhem no seu município, veja o que acontece. Hoje os proprietários estavam aqui conversando conosco. E já tem gente telefonando diretamente, reclamando do som, reclamando do clima. Então, pede um incentivo de aplicar em Siderópolis essas coisas. Às vezes é um pouquinho... Eu tenho uma mãe com 98 anos, viveu ali ao lado de um Vitor, e que tinha reclamação de barulho, reclamavam todo, até que a polícia foi lá na minha mãe e perguntou: Dona Maria, seu boneco, meu pai era vivo. Todo vídeo incomoda a senhora com som, é até bom. 90 e poucos anos, é até bom, porque a gente sabe que tem gente por perto, é bom isso. É preciso ter um pouquinho mais de visão cultural, uma visão mais sensata e mais do senso comum. É preciso deixar que as coisas aconteçam, senão se Siderópolis não vai ter nada mesmo. E essa parte da emenda que eu fiz é uma carência que existia, uma lacuna que existia na nossa lei orgânica. Você tem 30 segundos. Uma carência que tinha na lei orgânica. Então, agora, a partir de agora, né, para a segunda votação, já vai ser incluída a nossa lei orgânica, contemplar a juventude. Aí sim, aí a juventude vai lutar e buscar os seus direitos, legalmente. Muito obrigado, por todos uma boa noite e até a próxima sessão, um pouco com vocês. Muito obrigado. Vereadora Janete, você tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o movimento Cruz de Souza pela belíssima festa que aconteceu no nosso município no sábado de carnaval, no qual tinha bastante gente presente daqui, todos puderam ver a organização, a simpatia, como receberam as pessoas, uma festa bonita. Então, isso é muito importante para o nosso município, como o vereador que me
acabou de falar, Siderópolis já não tem muita coisa. Então, quando tem uma festa dessa, é bom de ver todo mundo junto, unido. Alguns vereadores estavam lá se divertindo, foi uma festa bacana. Parabéns ao movimento por essa iniciativa. Também gostaria de parabenizar a administração, na pessoa do Alameda Chante, por ter dado a oportunidade do nosso município participar do desfile de carnaval no Rincão. Quem foi, pôde presenciar. Como é contagiante a festa, todas as idades. A melhor idade eram as mais animadas, embaixo de chuva, felizes por poder participar, e Siderópolis, como sempre, deu um show, fez bonito na avenida. Então, isso é muito importante para nós, a participação do nosso município, e a gente fica feliz com isso. Também, de sexta-feira em diante, penso que renovou algumas esperanças para nós, como o nosso governador do Sul, que a gente chama Eduardo Moreira agora, realmente, governador do Sul. Penso que nós temos muito a ganhar, não somente no Siderópolis, no município do Sul. Lógico que ele vai olhar por todos os municípios, mas penso que com o Eduardo, governador, Siderópolis só tende a crescer. Também gostaria de lembrar que hoje é a nossa primeira sessão depois que entrou a Quaresma. E o Papa Francisco sempre diz, esse Papa é nota 1000. Ele diz, não vamos fazer ficar sem tomar refrigerante ou ficar sem fumar 40 dias. Vamos cuidar o que sai da nossa boca. Vamos cuidar o que falamos, o que escrevemos. Porque ficar sem tomar refrigerante não vai adiantar nada. Agora, olhe com amor para o seu irmão. Faça uma Quaresma diferente. Mais amor e menos ódio, menos rancor no coração. Que com certeza vamos ter muito mais bênçãos lá de cima. Seria isso, senhor presidente. Uma abençoada semana a todos e até semana que vem. Com a palavra da bancada do PT. Vereadora Ademir, você tem 5 minutos. Todos, presidente, vereadores, vereadoras, público presente, eu venho aqui fazer uma indicação verbalmente. Vai ser uma estrada aí na subida do montanhão aí, na entrada da casa ali do senhor José Baldati, e mais família que mora lá frente. O pessoal não tem mais condições de ir ali dentro. Eu acho que isso aí é prioridade. É tanto buraco lá que parece chuva, eu ficarei. Amém? Então eu quero parabenizar, pedido verbalmente que eu fiz. O trevo da rodovia do Jordão Baixo, o pedido de iluminação, o trevo foi feito. Então, quero parabenizar também. Não temos aqui só para criticar. Acho que alguma coisa que tem feito, então nós temos que parabenizar também. Acho que também nós temos levantado também, domingo, eu tive no estado do Jordão, lá dentro, então viram trânsito, grupos de veículos que tem lá para dentro. Então nós temos que bater em cima disso aí, para terminar esse asfalto. Nem que seja até no Balneário São Maria, um trecho esse ano, outro ano leva mais um trecho da barragem. Acho que é muito importante. Acho que nós temos um contrato feito com a Casana. A Casana é a responsável a ceder a capa asfáltica. Nós temos uma pedra, nós temos maquinária. Acho que nós temos que bater em cima. Já que o Eduardo Moreira vai assumir o Estado, acho que nós temos que bater em cima do governador. Acho que é a nossa hora. Nossa hora é a única área de turismo que nós temos. E nós temos que aproveitar, nós temos bons restaurantes lá dentro, România, Somariva, Cipérica, que havia mais um ali. Nós temos que incentivar o povo. Temos que incentivar e valorizar o nosso município. Temos que trazer gente de fora para vir gastar o dinheiro. Não o pessoal saindo daqui para gastar o dinheiro lá fora. E mais, pessoal, muita gente me procura, muito pessoal do bairro Sebastiana, tem umas ruas lá que estão em péssimas condições.
Nós temos lá um esgoto a céu aberto, eu acho que isso aí faz muito mal. Acho que isso é prejuízo para o município. É prejuízo que o que deixa de consertar aquilo lá vai ser remédio no hospital. Então, uma outra coisa que eu tenho que corrigir, acho que é bom o secretário de obra que tem uma passada agora. Vê lá se não dá para fazer tudo, vê o que mais prioridade. Então, em relação. Para falar do PGT, vereador Pipe, você tem 5 minutos. Oi, senhor presidente, vereador, vereadora e público presente. Sejam todos bem-vindos. Estou à tribuna hoje para colocar aquela indicação que eu fiz e arrumar aquela estrada Isaías Cruz. Eu acho que era um compromisso da nossa administração municipal e quando passasse o asfalto na rua geral, elevar aquela rua, né? Eu não sei porque não fizeram na época tanto material que sobrou ali, podia já ser feito na época. Aquela rua não tem mais condições. Então eu pediria, né? Olha a situação que está. Mostra a foto mais de cima, Marquinhos, que está perto da saída. Eu pediria, né? Eu queria você que ele do governo, né? Cobre essa porque ela mora a família, né? Então vamos ter que olhar um pouco mais com carinho. Quando é compromisso, né? Promessas se cumprir. E eu também acho que agora o nosso governador do Sul, como é chamado para Siderópolis, né? Olha um pouquinho para Siderópolis. Porque lá naquela secretaria a maioria está lá do partido dele. Então talvez, tomara, ele esteja esperando que assuma o governador do partido dele para ele atender o nosso município. Tanto na estrada Siderópolis do Sanga, como as cobranças que foram feitas na SC. Então, eu não tenho dúvida que a amizade do Eduardo Moreira, nosso governador, tem com o nosso prefeito, eu acho que teria que olhar um pouquinho mais com carinho para o nosso município de Siderópolis. Queria também reclamar mais uma vez sobre a organização pública. Passar aqui, presidente, o aumento da cozinha foi mais de 30%, que a grande maioria pagava 15,96 e hoje estão pagando 21,90. Pode correr no município, principalmente o que abrange a Central, a nossa cooperativa de energia prevista. Ali eu sei que não acompanhei o que é da Força Deus, mas ali tenho certeza que me tomaram 30%. Lá no São Martinho Baixo, tem lâmpada lá, eu acho que dá para fazer o aniversário do mundo. Isso é uma vergonha, é um absurdo, uma falta de respeito que tem dos moradores que moram lá. Só porque é uma comunidade pequena, nós temos que abandonar, nós não precisamos cuidar, porque quando é para cobrar a iluminação pública, ninguém vai dar aqui de licença. Já vem a fatura da iluminação pública. Então, se atende. Eu acho que temos que olhar com mais respeito o cidadão pago. O seu cozinho, a sua iluminação pública tem direito de ter aquela lâmpada mesmo ser trocada no máximo de uma semana. Não passar 5, 6 meses, um ano, e está lá, ninguém está dando confiança nisso. Ou que se devolva, ou que se contrate, que se faça uma licitação, se contrata uma empresa que cuide de verdade da iluminação pública. Eu estou cansado já de ouvir desaforo dos outros, por causa do mau acolhimento dos nossos iluminação pública. Eu quero também pedir desculpa ao nosso profissional da educação pelo atraso da aprovação do projeto 37, por causa do artigo 28. Falei primeiro, por favor, porque eles não falaram. Nós não poderíamos, vereadores, concordar com uma eleição. O artigo 28 dizia que era bem claro. Ele dizia que a primeira eleição para diretores de escolas municipais será feita no ano de 2018. Sem data nem para a eleição de uma posse. Por isso que entrei com aquela emenda e eu sugeri que seria feito até 30 de maio de 2018, com a posse no dia 1º de julho de 2018. Mas também entendi quando foi colocado com os nossos profissionais, o nosso presidente aqui dos funcionários públicos municipais, o acordo entre todos, seria melhor que a eleição fosse no fim do ano e que assumisse no começo do ano para não atrapalhar o ano. Então também concordei com isso,
Então a gente pede desculpa por ter elevado 3, 4 sessões para ser aprovado. Só foi por causa disso. Só foi por causa de a gente era contra os nossos professores. A gente é sempre a favor do nosso professor. Tá? Então, eu ia ter isso que eu tinha para hoje, né? Uma boa noite a todos, uma ótima semana e todos os dias. O PSD. Vereador William, você tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Primeiramente, desejar uma boa noite a todos os senhores aqui presentes, aos colaboradores da casa, aos senhores vereadores. Para cumprimentar também Jesus aqui, ao Guilherme Demetrio, que o presidente Sessão está praticamente acompanhando a todas as sessões dessa casa legislativa. Muito obrigado, assim como o Silvio. Em outras sessões, estou citando os demais amigos. O ano que se passou, 2017, assim como outros anos anteriores, foi um ano de muita cobrança, de muita lamúria de todos os vereadores, referindo-se ao asfalto que liga Siderópolis a Uruçanga. A gente se coloca no lugar das pessoas que moram lá e de muitas que utilizam aquela via. Faz um desafio você passar por aquele trajeto sem se incomodar com o estado em que se encontra a referida rua. Gostaria de aproveitar a oportunidade, primeiramente, parabenizar o prefeito municipal, que foi eleito agora presidente da ANREC. Ou seja, controle referente aos 12 prefeitos do Sul, aonde ajuda a orientar e indicar as pautas necessárias na região. Então, prefeito que a gente cobrou também bom senso para realizar o referido serviço, sempre colocou que realmente não é papel do município. Mas hoje, prefeito, aproveitando a oportunidade que o senhor está à frente da ANREC, e tendo aqui como citado hoje, governador do mesmo partido, assumindo ao Estado de Santa Catarina, pedir aqui em nome de toda a casa, que agora eu creio que se tem força, nós temos força para conseguir que seja viabilizada a pavimentação desse trajeto. Outro assunto, mudando aqui rapidamente, porque o tempo é curto, eu tenho feito aqui alguns pedidos agora, incisivos, e em determinados pontos chaves da administração municipal. Pedido de informação, para você que está ouvindo. O que é o pedido de informação? Nós queremos saber quanto, um exemplo, nós temos um pedido, fiz 4 pedidos, um dos pedidos, saber quanto, que é o mínimo que o vereador tem, e saber, assim como a população, quanto que a prefeitura municipal arrecada mensalmente. Vocês sabem? Nós fizemos outro pedido solicitando a quantidade de funcionários contratados pelo poder público, cargo de confiança. Ganhou a eleição, vem cá, quem vai trabalhar, quem não vai. Outro pedido solicitando aquele funcionário, servidor efetivo, que ganha um fundo de gratificação. O que é isso? Um valor a mais no salário. E hoje, solicitando os estagiários que trabalharam também, todos esses pedidos, no período do ano de 2017, e que seja respondido mensalmente. Quem é que estava trabalhando em janeiro, fevereiro, março, a arrecadação. Por quê? Porque eu não quero vir aqui pedir, estou cansado da reclamação. É tanto, mas tanta na cidade, e infelizmente nós estamos todos jogados na vala comum. Não quero vir aqui a culpar ninguém. Por isso que estou fazendo o pedido de informação, porque a gente cansou de vir aqui pedir para arrumar rua tal. O vereador que acabou de me anteceder aqui, reclamando e chorando de iluminação pública, que é básico. A saúde, a gente vê algumas coisas, temos que vamos chegar lá também em algumas situações. Aluguéis, algumas obras paradas, enfim,
O papel do vereador, nós não podemos Você tem 30 segundos. executar. Não é o vereador que faz, mas também não queremos vir aqui atirar primeiro para fazer coisa. Por isso, está sendo feito esse trabalho minucioso de cobrança, de pedido de informação. Em algum lugar, o vereador colocou aqui. O problema está. Se é na competência, se é na administração, se é nas pessoas, a gente não sabe. A gente está realizando o papel que cabe a cada um de nós, os vereadores. Todos eles estão lutando da maneira que pode. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Nada mais havendo para tratar, declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.